No episódio de hoje do Garde Lua, a gente vai conhecer um pouco mais da Romênia, do Conde Drácula e uma história que aconteceu bem curiosa e deixou muita gente por lá com a calça marrom. É rapidinho, não sai daí, logo depois da vinheta. Muito bem, viajante do canal, partiu por aí, esse é o episódio 14 do nosso querido Garde Lua. A história de hoje é uma história bem interessante, porque ela permeia a nossa infância, a nossa juventude e alguns medos que nós temos por aí, né? Ela fala de uns vampiros. Vampiros não é bem aquele vampiro que tem sido retratado aí na última década, né? Vampiros Nutelinhas que não sabem se realmente vão entrar pro X-Men ou se vão morder pescoço por aí para sugar um sanguezinho, né? A verdade é que muito antes desses vampiros X-Men, aquela saga Crepúsculo, o vampiro de verdade mesmo foi criado por um escritor irlandês chamado Bram Stoker. Nós já falamos dele aqui no Garde Lua, no episódio que nós comentamos sobre o Whitby. Inclusive, tem um filme recente, A Última Viagem do Demeter, que fala sobre a chegada do navio com os caixões, né, dos vampiros, ou com o caixão do Conde Drácula lá dentro, chegando em Whitby. E a gente comentou sobre isso naquele episódio, você lembra? Pois é, esse irlandês, Bram Stoker, ele adorava viajar. E, como eu disse, ele gostava muito daquela região de Whitby, que é na costa da Inglaterra. Mas não foi só ali. Bram Stoker, quando visitou a Romênia, teve um prato cheio para criar o personagem dele. Ele teve contato com diversas lendas locais e uma lenda chamou muita atenção dele. Chama-se o Strigoi. O Strigoi, ele é uma lenda local que fala sobre um morto-vivo que vive de sugar o sangue de suas vítimas. Ele também pode se transformar em animal, ele também pode ficar invisível. Inclusive, lá na Romênia, até hoje, nós temos relatos de incidentes que são atribuídos a Strigóis. O primeiro relato que a gente tem notícia, que a gente tem história, né, foi de um cara chamado Juri Grando Alilovic, que ele morreu e depois de morrer, ele simplesmente aterrorizou a vila onde ele morou por cerca de 16 anos. Isso foi lá na região da Ístria, que hoje fica ali nos Balcãs, né? Muito próximo da região da Romênia. E isso aconteceu até que um pastor local fosse lá e arrancasse a cabeça abrisse o caixão e arrancasse a cabeça do tal do Juri Grando. Já naquela época, se falava que uma das maneiras também de impedir o Strigoi de atacar essas coisas todas era que o alho repelia ele e que também, se você jogasse água benta na terra do caixão dele, ele não conseguiria voltar para o caixão e aí a luz do sol ia acabar por torrá-lo. Tem uma semelhança enorme com o vampiro original, não Nutella, do Bram Stoker, não tem? Pois é, isso tudo foi criado pelo Bram Stoker quando ele teve acesso a essas histórias locais lá na Romênia. Inclusive, pessoal, essa lenda dos Strigoi, ela é tão levada a sério que, bem recente, em 2004, uma mulher numa vila de lá da Romênia chamada Marotino alegou que ela tinha sido visitada por um tio recém-falecido. O que aconteceu? Uma turma lá da vila organizou uma caça aos vampiros, abriram o caixão do falecido, arrancaram o coração dele, queimaram o corpo e aí pegaram as cinzas, fizeram um chá e pediram para a moça beber.
Isso tudo como parte de um ritual que a livraria daquela perseguição daquele Strigoi. Isso deu até caso de polícia, teve gente presa depois disso por conta de perturbação dos mortos. Gente, isso foi em 2004. Você consegue imaginar isso acontecendo em 2004? Logo ali, ó. Mas aconteceu. Bram Stoker já tinha a lenda. Ele conseguiu nos Strigóis aquilo que ele estava imaginando como um bom personagem de um conto de terror. Mas faltava uma cara, um rosto. E isso ele encontrou na figura também de um romeno famoso chamado Vlad. Vlad III. Vlad, também conhecido pelos seus amigos e inimigos como Vlad, o singelo anônimo de Vlad Tepes. Vlad o Empalador. Por quê? Porque ele tinha o adorável hábito de empalar os seus inimigos. Ele adorava fazer isso. Se você não sabe o que é empalar, ele pegava um mastro e colocava os inimigos sentados nesse mastro. E eles morriam lentamente até que o mastro chegava aqui na boca. Uma morte lentíssima. E o Vlad Tepes, ele era muito conhecido porque a história dele foi muito conturbada. Ele foi dado pelo pai dele, quando o pai dele perdeu uma das batalhas, ele foi dado como refém para os turcos, ele foi criado por turcos e ele do castelo via essa punição sendo aplicada para alguns turcos e ele meio que curtiu a ideia e ele se livrou daquilo tudo, voltou para a terra dele, virou um governante e passou a aplicar esse método como maneira também de aterrorizar os seus inimigos. Ele era um cara mau, um cara muito mau. Como governante, ele também era um cara justo, muito exigente. Tem uma lenda, inclusive, que alguém reclamou que tinha sido roubado. Ele mandou fazer uma busca, acharam o saco com não sei quantas moedas de prata, e aí o Vlad mandou colocar mais uma, prata ou ouro, mandou colocar mais uma e falou, olha, conta aí, quantas tem? Aí ele contou, falou, olha, tem uma a mais. Ele, sorte sua, se você não denunciasse essa a mais que eu coloquei, eu ia te matar. Tem vários contos sobre ele. A verdade é que ele virou um herói nacional lá na Romênia porque ele era um cristão e ele, com o exército dele, ele fazia uma barreira contra os turcos muçulmanos daquela época. Então ele era um lutador vestindo a causa cristã. O pai dele, Vlad II, ele era da Ordem do Dragão, era uma ordem cristã daquela época. Era chamado de Dracul, dragão. E o sufixo A para os romenos significa filho de. Então Drácula, na verdade, é filho de Dracul. Drácula era o Vlad III, era filho do Vlad II. Né? O que acontece aí, pessoal, é que quando o Bram Stoker topou com esse personagem, ele achou aquilo maravilhoso, porque aquele cara era tão mal. Tem quadro dele ceando enquanto as pessoas estão sendo empaladas. E ele não dava descanso. Tem diversas histórias e essas histórias fizeram com que o Vlad Tepes fosse famoso e, como eu disse antes, um herói nacional ali na região da Romênia. Ele era naquela época, ele era governante de um lugar chamado Valáquia. Era como se fosse uma região, hoje é uma região da Romênia, né? Essa Valáquia na época era uma, não sei se era um principado, era um lugar junto com a Transilvânia, hoje compõem a Romênia. E o Vlad era o príncipe dessa Valáquia. Uma outra coisa também que fez com que o Vlad fosse muito reconhecido é que ele, de certa vez, para se vingar da burguesia, do pessoal mais rico, da nobreza, que se aliou a um inimigo dele, quando ele tomou o poder,
Ele deu um tempo e depois fez um banquete, chamou todo mundo que era rico. Em dado momento ele mandou fechar as portas do castelo e matou todos os nobres. Matou, passou o ouro em geral. Isso fez com que ele criasse uma aura de protetor dos mais pobres. Mesmo ele sendo um guerreiro espetacular, ele andou perdendo batalhas e era preso, passou inclusive um bom tempo preso num castelo chamado Castelo de Bram, que depois serviu como inspiração para o Bram Stoker descrever o que seria o castelo do Conde Drácula. Esse guerreiro, ele, depois dessas indas e vindas, em um determinado momento ele estava com o exército dele e ele entrou em batalha e ele finalmente acabou tomando uma invertida. Diz a lenda que, porque assim, essas histórias não estão comprovadas, ele estava lutando contra 5 ao mesmo tempo, mas veio um sexto com uma lança e deu uma espetada nas costas dele e aí ele acabou morrendo. Mas parece que ele estava dando conta dos 5 lá na espada. Parece que ele era um excelente guerreiro, um excelente espadachim. O que ocorre, pessoal, é que essa batalha aconteceu muito próximo de uma ilhota que tem na Romênia chamada Snagov. Essa ilhota tem até hoje um pequeno mosteiro que era mantido pelo Vlad. Eu disse que o Vlad era o governante de lá, ele era um cara rico. E ele mantinha aquele mosteiro, aquela capela, né? Era muito comum ele fazer isso. Ele tinha doações e tal. Aquela ali em especial ele gostava muito. O que os turcos fizeram? Arrancaram a cabeça, levaram a cabeça para o que hoje é Istambul e colocaram lá numa determinada rua em exibição. Olha, está aqui a cabeça do nosso inimigo. Ele era um grande inimigo dos turcos na época. O que acontece é que as pessoas, parece que também há algumas histórias que dizem que o corpo dele foi despedaçado e mandado as partes para outros lugares. Há uns que dizem que não, que ele ficou inteiro, menos a cabeça, e ele foi enterrado naquela região ali, mais especificamente no próprio mosteiro de Snagov. Eu tive a oportunidade de visitar vários lugares da Romênia. Visitei a Transilvânia, que é uma região enorme. Visitei o castelo onde o Drácula ficou preso. Visitei a fortaleza onde o Vlad Tepes ele lutou na maior parte das vezes, que é Cetateia Poenari, é o nome dessa fortaleza. Visitei o lugar onde ele nasceu e visitei Snagov, que foi esse lugar onde ele foi finalmente derrotado e morto. O que acontece é que eles conseguiram recuperar a parte fora da cabeça do corpo dele e enterraram ele lá. Como eu disse, ele é um herói nacional. Ele tem um túmulo bonito lá e tal. Passaram-se muitos anos, a morte dele foi entre o final de 1476 e o início de 1477. Tá? Passaram-se muitos anos e um belo dia decidiram que o mosteiro precisava de uma reforma. A ilha, pessoal, essa ilhota de Snagov, ela é muito pequena, realmente muito pequena. Ela cabe o mosteiro e um pouquinho mais além do próprio terreno do mosteiro, né? O corpo dele está no altar, tem uma decoração específica, um quadro, enfim, tem umas marcações lá dizendo que isso aqui é o túmulo do nosso grande herói, Vlad Tepes e tal. Quando essa reforma começou a acontecer, em dado momento precisaram tirar o túmulo dali para poder fazer a reforma no piso da igreja, em todas as regiões ali daquela capela. E aí começou uma situação muito complicada, porque nessa época a lenda do personagem que o Bram Stoker criou já tinha ganhado vida própria. O Drácula, o Conde Drácula, ali ele já não era mais o Vlad Tepes ou uma referência. O Vlad Tepes é que acabou virando um vampirão, chefão dos vampiros, o Conde Drácula. E aquilo tomou conta de tal forma das pessoas que aconteceu um negócio muito inusitado. Quando tiraram
aquela região ali do túmulo dele e foram ver, não tinha caixão. Ali tinha uns ossos, umas queixadas de cavalo, essas coisas todas, mas não tinha ossada humana. E isso deixou o pessoal em polvorosa, porque todo mundo sabia que o túmulo dele estava ali. Cadê o Drácula? Será que então ele realmente era um vampiro? Será que ele se levantou em dado momento e foi para aí morder as pessoas e tal? E ficou aquele alvoroço. E durante um bom tempo, o Drácula não era lenda. Ele acabaram acreditando que aquilo ali era realmente verdade. E a prova era que o túmulo estava vazio. Até que eles precisaram escavar em outras regiões ainda da pequena ilha e num determinado ponto perto de uma árvore acharam um caixão, um corpo enterrado sem a cabeça. E como eu disse no início, a turma ficou de calça marrom aquele dia, mas eles respiraram aliviados depois. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho problema com isso. Quando eu visitei a Romênia, eu estava com a camisa do Vascão e não creio que as bruxas existem, pero que las hay. Então, por sim, por não, tô com a cruzona de Malta aqui, dando aquela proteção bonita, né? Se vier um vampiro, igual o filme do Hassum, né? Sai, vampiro! É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Gardilu, episódio 14, com a história do Drácula, Conde Drácula. Se liga, hein? Temos mais Gardilu pra você. Gardilu! Até a próxima. Partiu! Alô, viajante do canal, partiu por aí. Esse é o programa Gardilu. É um programa pra gente contar histórias e causos a respeito da história dos lugares onde a gente já teve, dos lugares por aí.